Tá, entendi. Bom, então hoje vamos fazer uma introdução ao epicurismo, a escola de Epicuro, que é uma outra escola importante desse período, né, no período helenístico, como vocês já Tá sabem. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui a tela. ali, ó, Então, pessoal, do lado essa do imagem banheiro, aqui é à uma imagem esquerda. Sabe figurativa. onde é a esquerda? Do banheiro, vá. Ó, vá, no final do hack, mais pra direita. Ó, veja o celular lá. Ups, foi mal, gente. Matheus, vou bloquear seu áudio. É brincadeira. Vamos lá, pessoal. Então, falávamos sobre a escola epicurista. Essa tela aqui é só uma imagem figurativa, porque quando fala de epicurismo, a gente está falando aqui de uma escola que tem como principal característica as reuniões no jardim. Então, a escola do epicurismo surgiu nos jardins de Epicuro, que é o fundador dessa escola. Então, vamos lá. Vou comentar sobre epicurismo, o que é o epicurismo, falarei um pouco sobre o contexto. Bom, esse contexto aqui tem a ver com aquilo que a gente já falou no início sobre o começo da chamado período helenístico, né? O jardim de Epicuro, o que era esse jardim? Por que que Epicuro escolheu esse jardim, né? Quer dizer, no lugar de fazer num prédio, ele optou em fazer as aulas, né, os encontros no jardim da sua própria casa. As obras de Epicuro, quais são as principais obras que foram salvas, que chegaram até nós? A filosofia, filosofias no plural, porque são várias, né? As filosofias do jardim, no caso, as filosofias da escola epicurista, a epistemologia em Epicuro, aí se der tempo a gente já entra nessa parte aqui, e a ética também em Epicuro. Aí vai ficar faltando a física, que aí é física só semana que vem. Então vamos lá, minha gente, para a gente adiantar, vamos falar primeiro sobre esses termos: epicurismo, epicurista e Epicuro. Se você procurar nos dicionários de filosofia, você vai encontrar várias definições para esses termos. E essas divisões podem ser divergentes, mas em linhas gerais elas têm algo em comum. Todas elas se referem à escola epicurista fundada por Epicuro. Esse é o ponto que a ideia central é essa. Apesar das divergências, você vai encontrar uma ideia central. A ideia central é que todas elas remetem à filosofia de Epicuro, à escola de Epicuro, certo? Então, eu vou só fazer um rápido comentário sobre cada um desses termos, mas aí vocês devem guardar a informação de que essas definições elas não são, digamos assim, não há consenso sobre essas definições, certo? Então vamos lá. Primeiro, epicurismo. Então, geralmente os historiadores se referem a esse termo epicurismo como a moral hedonista de Epicuro, né? O que vem a ser a moral? A moral tem a ver com a ideia de ética, a ética epicurista, que muitos ao longo da história associaram à ideia de hedonismo. E aí a gente tem que ter um cuidado, porque hedonismo, hoje, no mundo contemporâneo, a gente quando fala assim, fulano tem uma vida hedonista. A, a pessoa que segue uma vida hedonista é aquela pessoa que vive uma vida desregrada, em excessos, tanto principalmente nas questões de bebida, de vida sexual. Então, geralmente, quando a gente fala assim, fulano é um hedonista, a gente está se referindo a isso. Uma pessoa que tem uma vida desregrada. Tem pessoas que vivem assim, né? Que começa a sexta e só termina lá na segunda-feira, né? Enfim, esquece que o mundo existe. Então, geralmente, quando se fala em epicurismo, a gente está falando da moral hedonista de Epicuro. Só que essa moral hedonista não pode ser confundida com o que a gente entende hoje por hedonismo. O hedonismo lá em Epicuro é uma vida equilibrada, é uma vida de prazer, mas com equilíbrio, com responsabilidade. É diferente do que a gente chama hoje de hedonismo, certo? Vamos lá para o próximo termo. Epicurista. Epicurista é aquele que segue a doutrina de Epicuro. Então, se o sujeito segue a doutrina de Epicuro, é chamado, você vai encontrar em alguns livros o termo epicurista, para se referir ao sujeito que segue a doutrina de Epicuro. A doutrina aqui tem a ver com a filosofia, né? Seria mais ou menos assim, sei lá, alguém segue Cristo, então é um cristão. Então, o sujeito que segue Epicuro, a doutrina de Epicuro, é um epicurista. E aí vem um terceiro termo, que não é muito comum, mas que você vai encontrar em alguns livros, é o termo epicureu. Esse epicureu aqui seria alguém dado aos prazeres voluptuosos e sensuais, ou que dedica a vida à busca desses prazeres. Então, seria o sujeito que
seria o bom vivant, né? A pessoa que tem uma vida entregue à boemia. Seria a pessoa que gosta de estar, assim, nos finais de semana bebendo, aproveitando, curtindo, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Então, a pessoa que tem essa característica seria um tipo de epicureu, certo? Mas assim, pessoal, novamente, não há consenso sobre essas definições, vocês vão encontrar, dependendo do dicionário, divergências, certo? Mas, em linhas gerais, o que eu quero deixar aqui é que esses termos vocês vão encontrar, ora epicurismo, ora epicurista, ora epicureu, e todos eles referem-se à escola de Epicuro, certo? Vamos lá agora falar sobre como foi que surgiu essa escola, quem fundou essa escola. Bom, o fundador, como vocês já sabem, é Epicuro. Bom, na maioria dos livros de filosofia você vai encontrar lá Epicuro de Samos, né? É como se ele fosse natural lá da cidade de Samos, que é a mesma cidade de Pitágoras, que é aquele filósofo pré-socrático. Só que quando você estuda o livro lá, Vida e Obra dos Filósofos Ilustres, de Diógenes Laércio, que é a fonte primária, né, que fala muito sobre esses autores, Diógenes vai dizer que, na verdade, Epicuro não era de Samos, e sim de um Demos. Demos era como se fosse uma aldeia lá que pertencia a Atenas, e, portanto, Epicuro não seria necessariamente de Samos, e sim um grego lá de Atenas, certo? Pertencia a um Demos, que era uma aldeia chamada aldeia de Gagetos, certo? Bom, e aí ficou conhecido como Samos porque ele foi criado nessa cidade de Samos, mas ele é natural mesmo de Atenas. Tanto é que depois dos 18 anos, ele volta para Atenas para cumprir o serviço militar, né? Tem essa história aí. Então, se ele voltou para cumprir o serviço militar, é possível que ele era natural realmente de Atenas. Bom, ele fundou então essa escola por volta do final do século IV, portanto ele foi contemporâneo de Diógenes, de Sinope, de Antístenes, de Platão, foi contemporâneo de Aristóteles, certo? Então ele entra em cena no final aí do século IV, talvez entre o ano 307 ou 306 a.C., lembrando que conta de forma decrescente, certo? Isso até o marco zero, que é Cristo. Bom, a origem de Epicuro, já comentei, né? Ele nasceu, segundo Diógenes Laércio, ele nasceu no Demos ateniense Gagetos e foi criado em Samos. Então, essa é a origem de Epicuro. Bom, antes de Epicuro fundar essa escola lá em Atenas, depois que ele cumpriu o serviço militar, isso já depois dos 18 anos, vai dizer Diógenes Laércio que Epicuro foi para uma cidade chamada Cólofon, e lá nessa cidade ele então fundou uma escola, né? Fundou uma escola de filosofia, e essa questão de fundar escola de filosofia naquela época era muito comum. Vocês devem lembrar que Platão tinha fundado uma, né, a Academia, que era uma das mais famosas. Isócrates tinha uma escola de retórica, Aristóteles fundou também a dele, a escola, o Liceu, tinha as aulas que os sofistas também ministravam, então tinha muitas escolas de filosofia naquela época, e aí o Epicuro fundou a dele também, né? Nós comentamos nos últimos encontros da escola cínica, né? Fundada por Antístenes, também era uma outra escola, cujo principal aluno foi Diógenes de Sinope. E agora nós temos aí Epicuro. Ele funda, então, essa escola em Cólofo, depois ele passa uma época numa outra cidade chamada Mitilene e também em uma outra cidade chamada Lampsá. Ele vive nessas três cidades até que depois ele decide, então, retornar para Atenas de uma vez por todas, né? E lá ele funda a escola que ficou conhecida como Escola do Jardim. Bom, o local da reunião da escola de Epicuro já em Atenas. Curiosamente, Epicuro não escolhe nenhum prédio, não escolhe nenhum lugar ali no centro urbano, ele vai para um lugar mais afastado ali do centro urbano. Ele adquiriu um imóvel, era uma espécie, seria hoje tipo um sítio, né, afastado do grande centro urbano. E lá ele faz, então, as primeiras reuniões. Então, o local das reuniões das aulas da escola de Epicuro era no jardim de uma propriedade de Epicuro que ficava na região rural, um pouco distante do centro ali urbano de Atenas. Bom, quem era que podia frequentar essa escola, o jardim, né? Então, todo mundo podia frequentar, de nobres a não nobres, de pessoas livres a escravos.
Até escravos podiam frequentar, né? Homens e mulheres também podiam frequentar, e até prostitutas em busca de redenção. Então, era aberto para o público. Quem quisesse participar das aulas estava ali, né, à disposição. E dizem que essas aulas ou essas conversas, que eram mais conversações, né, era regrado a uma boa conversa e bebida, né? Agora, com moderação. É isso que é importante deixar claro, porque quando se fala de epicurismo, o pessoal tem uma mania de associar a uma vida desregrada. Não é o caso. A ética de Epicuro é uma ética do prazer, sim, correto, é uma ética do prazer. Só que é um prazer comedido, equilibrado, certo? Então, dizem que eles bebiam, conversavam, né? Era um lugar, aparentemente, dá a impressão de ser um lugar agradável, né? Bom, aqui nós temos dois fragmentos, na verdade, um é do livro História da Filosofia, do Giovanni Reale, e o outro também do Reale. Eu pensei que tinha colocado do outro autor aqui. Os dois é do Reale. Vamos agora ver aqui, nesse fragmento, vai ajudar a entender por que o Epicuro escolheu fazer essas reuniões na própria casa, né, no próprio jardim. Né? Vamos lá, abre aspas. Eita, estão fazendo uma obra aqui do lado, e aí tem hora de tirar a concentração. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho daí. Uma obra aqui numa casa do lado. Bom, abre aspas. A transferência da escola para Atenas constituiu o verdadeiro e preciso ato de desafio de Epicuro em relação à academia e ao peripato, o início de uma revolução espiritual. A academia aqui é em relação à academia de Platão, e o peripato é a escola de Aristóteles, que era conhecida como escola peripatética, ou seja, Epicuro mudou para Atenas e decidiu abrir uma escola onde já havia duas grandes escolas conhecidas, né? Então ele iria concorrer com essas duas escolas que já eram bastante conhecidas, né? A Academia de Platão e a escola do Liceu, que ficou conhecida como Peripato, porque os alunos de Aristóteles eram chamados de peripatéticos, né? Bom, Epicuro compreendera que tinha algo de novo a dizer, algo que em si mesmo tinha futuro, ao passo que as escolas de Platão e Aristóteles agora possuíam apenas quase que só o passado, um passado que, embora próximo cronologicamente, tornara-se, de repente, espiritualmente remoto em relação aos novos eventos. Bom, como comentei nos primeiros encontros, naquela altura ali, a Macedônia já estava dominando a Grécia, essas escolas, a de Platão e a de Aristóteles, vão perder influência, né, porque, bom, o homem grego é apenas mais um no meio da multidão, né, a Grécia é um dos povos conquistados. E aí chega, então, Epicuro, trazendo uma novidade. A novidade é que Epicuro vai falar sobre a felicidade, né, como encontrar a felicidade. Então, esse é o assunto que vai interessar muitas pessoas, principalmente no campo da filosofia. O cinismo falou sobre isso, né? Para os cínicos, a felicidade está no desapego aos bens materiais, e Epicuro vai dizer que a felicidade está na ataraxia. Atenção para essa palavra, ataraxia. Ataraxia é um termo grego que quer dizer, seria um estado de imperturbabilidade da alma. É você não se deixar perturbar pelos problemas da vida. Seria isso. Isso é ataraxia. É você desenvolver a capacidade de não se deixar influenciar pelos problemas que a vida muitas vezes te impõe. É isso. Isso é ataraxia. E Epicuro chega, então, com essa ideia e o objetivo dele é ensinar as pessoas como encontrar essa ataraxia, como encontrar, alcançar esse estado, né? De desenvolver, né, uma vida espiritual no sentido de não se incomodar mais com os problemas ou não deixar que os problemas te incomodem, né, te atrapalhem. Certo? Então, continua Giovanni Reale. O próprio lugar escolhido por Epicuro para sua escola é a expressão da novidade revolucionária do seu pensamento. Não uma palestra, símbolo da Grécia clássica, mas um prédio com jardim. Ou seja, um sítio, um lugar, né, longe dos grandes centros, que era mais um tipo de horto, nos subúrbios de Atenas, né? Ou seja, na parte mais marginalizada, ali, mais à margem quer dizer distante. Né? O jardim estava longe do tumulto da vida pública citadina e próximo do silêncio do campo, aquele silêncio e aquele campo que não diziam nada para as filosofias clássicas, mas que se revestiam de grande importância para a nova sensibilidade helenística. É interessante, porque a escola de Epicuro lembra um pouco os seminários, né? Os seminários teológicos, isso já na tradição cristã depois, né? O que é um seminário? O seminário é um lugar de retiro. No passado era muito comum os seminários
seminários em fazendas, em roças, né? Eu tive o prazer de conhecer um seminário lá na cidade onde eu nasci, na Bahia, né? Tinha um mosteiro, na verdade, que era um seminário e era um mosteiro da ordem cisterciense, fica numa fazenda, é um dos poucos aqui no Brasil. E realmente, gente, é muito interessante, né? É isolado de tudo, fica a 60 quilômetros da cidade. Para você chegar até lá, você tem que pegar uma estrada de terra. E quando você chega lá, tá aquele prédio enorme, no meio do nada, do nada assim, né? No meio da mata. E aqueles monges que vivem ali, vivem do que plantam, do que criam ali, criam vacas, galinhas, enfim, eles se viram lá, né? E, bom, e isso era muito comum, né? Esse estilo de vida foi adotado no período medieval por muitos cristãos. É a questão de se retirar do barulho das grandes cidades. Onde é que eu quero chegar com isso? Que vocês vão perceber mais à frente, quando a gente chegar na parte da influência que essas escolas exerceram sobre o cristianismo. Isso daí é uma herança do epicurismo, né? Essa coisa de se retirar. Os cristãos, na verdade, herdaram muitas ideias dessas escolas helenísticas, tanto do cinismo, que é o desapego aos bens materiais, lembra muito a filosofia franciscana, né, do desapego aos bens materiais, quanto também a escola epicurista, essa questão de se retirar dos grandes centros, de se recolher em um lugar mais afastado, como foi o caso do Jardim de Epicuro, e também do estoicismo, que a gente vai estudar depois. Bom, tá, o outro autor que eu comentei, esse aqui, bom, eu acho que não é necessário ler, deixa eu só ver aqui o que é que tem aqui. Vai falar do Jardim. Né, não é necessário. Bom, aqui são imagens figurativas, né, de como seria esse jardim. Então, imagine, né, dizem que tinha muita bebida, que o povo bebia pra caramba, conversava, né, sobre vários assuntos. E também tinha uma filosofia, os epicuristas, eles tinham uma filosofia que lembra também os cínicos, né, que é o desapego também aos bens. Eles pregavam uma vida simples, isso também é interessante. Nisso eles vão lembrar um pouco a escola cínica. Bom, vamos falar agora do contexto, pessoal. Bom, o contexto é aquele que vocês já conhecem, né? O período helenístico, marcado pela ascensão do Império da Macedônia. Os gregos é um povo que, bom, já não tem mais aquela autonomia política, militar, e agora falar de política, falar de filosofia abstrata, como era o caso da filosofia de Platão, né? Uma filosofia dualista, né? Que fala de duas realidades. Ou da filosofia metafísica de Aristóteles, né, e ao mesmo tempo uma filosofia sistemática, já não tinha tanto espaço naquele contexto. Né? O contexto era um contexto desolador. E aí tem vários historiadores que falam sobre esse período. Né? Era um período difícil para os gregos, porque assim os macedônios dominavam toda aquela região. Então, bom, havia problemas econômicos, a crise econômica era muito grande naquele período, havia fome também, né? Então, imagine, ali tem um império que domina toda aquela região, né? Então, o povo dominado perde a autonomia e muitas vezes passa por sufoco, por dificuldade mesmo financeira, né? Então, esse é o contexto, é um contexto de muitos problemas sociais e econômicos para o povo grego. Então, diante desse caos, diante dessa situação, só resta o interesse pela felicidade, né? Como encontrar a felicidade. E é isso que a Epicuro vai tentar, já assim como fez os cínicos, né? Vai tentar oferecer, né? O caminho para a felicidade. Lembrando, para os cínicos, o caminho para a felicidade é a vida simples e o desapego aos bens, ou seja, viver apenas como necessário. Para Epicuro, o caminho para a felicidade é a ataraxia, né? A ataraxia seria, portanto, como já comentei, um estado de imperturbabilidade da alma. Seria algo que lembra um pouco um comportamento místico religioso, né? E a mãe de Epicuro, ela era rezadeira. Isso aí depois a gente vai ver quando falar sobre a biografia de Epicuro, isso em outro momento. Ela era rezadeira. Então, possivelmente, boa parte dessa filosofia de Epicuro tem essa influência do mundo religioso. Apesar, e aí a gente tem que deixar claro que Epicuro era crítico da religião. Ele dizia que há dois problemas no mundo, né? O medo da morte e o medo de deuses, né? E aí ele era um crítico e ele dizia o seguinte, que a boa religião não causa medo nas pessoas. Ele vai fazer uma crítica severa sobre a religião e isso aí a gente vai comentar em outro momento.
E também a questão do medo da morte, né? Ele dizia o seguinte: você não precisa temer a morte, porque depois que você morre, você já não existe, né? Tipo, não existe mais nada depois da morte. Então, por que temer aquilo que não existe? Bom, parece fácil falar, né? Mas era isso que ele falava. Bom, vamos lá, pessoal. Então, a perda de autonomia política de Atenas, né? A transição de uma democracia, que era o caso de Atenas, era uma democracia direta, mas era uma democracia, ou seja, a transição de uma democracia, de uma cidade independente, para uma monarquia. A monarquia, no caso, era o Império da Macedônia. Né? Ali já era um outro contexto político, onde havia a figura do monarca. Depois de Alexandre, os seus generais dividiram o império e continuaram cada um com um pedaço do império, com esse mesmo modelo de monarquia. A crise econômica, marcada pela escassez de alimento devido ao aumento do número de consumidores, ou seja, na medida que o império ia crescendo e aumentando o número de pessoas, né? E dizem que havia saqueamentos, também os pescadores, quando saíam em busca de alimento, eram saqueados por piratas, era uma situação complicada. Bom, tem um fragmento aqui que vai ajudar a gente a entender mais ou menos como era esse contexto. Quando, abre aspas, quando o ideal cívico criado pela cidade-estado se desmoronou, os habitantes mais ponderados dos estados helenísticos, no caso das cidades-estados, procuraram febrilmente um significado da vida, um ideal e regras de conduta. Poucos podiam encontrar consolo na religião, mas a educação puramente racionalista dada pela filosofia no passado produzira seus efeitos e a maioria procurou uma resposta às suas dúvidas não em Deus, mas na razão. E as respostas vieram dos cínicos, dos estoicos e dos epicuristas, que são as principais escolas desse período, né? E tem também a escola cética. Então, assim, nesse contexto marcado por caos, muitos foram buscar respostas nessas filosofias, né? Um sentido para a vida. Então, a gente tem que guardar isso aí. O ideal o objetivo dessas escolas é promover o caminho para a felicidade. Cada uma vai apresentar uma tese. Bom, aqui é um mapa só para a gente situar aqui onde algumas cidades que citei até o momento, né? Eu citei aqui Atenas está aqui. O Epicuro foi criado aqui nessa ilha, é uma ilha de Samos. Como vocês sabem, a Grécia ela é constituída por várias ilhas, né? Que fica ali no mar Egeu. Você vê que são dezenas de ilhas. Então, ele foi criado em Samos, que foi a cidade onde nasceu Pitágoras, né? O matemático e filósofo. Bom, de Samos, ele foi para Colofão. Colofão é a mesma cidade, viu, pessoal? Fica hoje essa região aqui é a atual Turquia, né? Essa costa aqui. Naquela época pertencia à Grécia e depois passou a pertencer ao Império Macedônio, né? Então ele passou uma época aqui em Colofão, depois ele foi lá para Mitilene. Mitilene está por aqui, mas não estou encontrando o nome, mas está por aqui, nessa parte aqui. E também na outra cidade que me fugiu agora o nome. Assim, nessa aqui, Lampsaco. Ele passou uma época nessa cidade. Depois foi para Atenas. Então, enfim, tudo isso aqui passou a pertencer ao Império da Macedônia. A Macedônia ficava ao norte da Grécia, a Grécia está aqui, e aqui está a Macedônia. A Macedônia, então, passou a dominar tudo isso aqui. Né? Tudo isso. Esse mapa aqui é antes do domínio do Império da Macedônia, viu, pessoal? Aqui é antes do domínio do Império da Macedônia. Que é durante a chamada Guerra do Peloponeso, né? Foi uma guerra entre as cidades e estados da Grécia, durou 27 anos essa guerra. Aí sim, por conta dessas guerras, a Grécia enfraqueceu, os macedônios aqui, então, passaram a dominar tudo isso aqui. Bom, vamos falar agora, pessoal, sobre algumas filosofias dessa escola, né? Filosofias do jardim. Então, eu separei aqui alguns pontos só para a gente comentar. Bom, primeiro ponto, a realidade é perfeitamente penetrável e cognoscível pela inteligência do homem. Ou seja, para Epicuro, para os epicuristas, a realidade, ou seja, o mundo que aí está, ela está ao alcance de qualquer pessoa. Ou seja, você pode apreender a realidade, você pode conhecer a respeito do mundo através da inteligência. Isso daqui é como se fosse uma filosofia oposta à filosofia de Platão, porque Platão dizia o seguinte, que a verdadeira realidade não está nesse mundo, e sim no mundo das ideias, no mundo inteligível. Então, a filosofia de Epicuro é uma filosofia diferente daquela de Platão. Para Platão, não, a realidade está aí, todo mundo pode alcançar essa realidade.
enquanto que para Platão a realidade está no mundo inteligível. E nem todos alcançam essa realidade no mundo inteligível. Isso para Platão, né? Bom, Epicuro vai dizer que a felicidade é a falta de dor e de perturbação. Ele vai dizer que no momento que você desenvolve o que ele chama de ataraxia, que é a capacidade de você dominar a dor física, as dores emocionais, ou seja, um estado de imperturbabilidade, você não se deixar contaminar, né, pelos problemas externos. Então você assim alcançará a felicidade. Continua. Para atingir essa felicidade, essa paz, o homem só precisa de si mesmo. E aí ele vai defender um conceito que também os cínicos defendiam, que é o conceito de autarquia. Autarquia é o sujeito que não precisa do outro, ele basta a si mesmo. Ele não precisa de ninguém para viver. Ele mesmo pode viver. Ele pode encontrar felicidade sem intermédio de terceiros. Ele pode se virar, né? Viver a vida sem o intermédio de pessoas. Então, ele vai defender essa questão da autarquia, que também era defendida pelos cínicos. Bom, ele vai dizer também que não lhe servem, portanto, isso os epicuristas, não epicuros, os epicuristas, que não vai servir nem a cidade, nem as instituições, nem a nobreza, nem as riquezas, todas as coisas, nem mesmo os deuses. O homem é perfeitamente autárquico, ou seja, o homem basta a si mesmo, não precisa de fama, não precisa de riqueza, não precisa de título, não precisa dos deuses, né? É por isso que eu disse que ele é um crítico da religião. O homem não precisa dos deuses, não precisa temer os deuses, não precisa temer nada daquelas tradições que existiam, das tradições religiosas, para ser feliz, né? Ele basta a si mesmo. Vamos aqui, voltando. Bom, vamos falar agora sobre a epistemologia de Epicuro. Epistemologia seria a área da filosofia que estuda como é que o homem adquire conhecimento, né? Episteme quer dizer conhecimento e logia estudo do conhecimento. Então é uma disciplina da filosofia, como vocês conhecem, que vai falar sobre isso, né? Ao longo da história da filosofia, cada filósofo deram uma contribuição sobre esse assunto, né? Como é que o homem adquire conhecimento? Então tinha uma linha que dizia que o homem já nasce com conhecimento, que eram os chamados racionalistas, né? Ali do período moderno, século XVI para cá. E havia uma outra linha, que eram os empiristas, que falavam que o conhecimento, na verdade, era adquirido no dia a dia, né? A partir das experiências, né? Então, eu estou falando aqui do período moderno, mas muito antes do período moderno, outros filósofos na Grécia Antiga já tinham discutido esse assunto, né? Um deles foi Epicuro, e a escola epicurista deu uma contribuição sobre esse assunto. E aí veremos agora essa parte, que é a parte da epistemologia. Como é que o homem adquire conhecimento? Bom, vamos lá. Epicuro vai adotar uma noção tripartida de conhecimento. Ele vai dividir o conhecimento, a área do conhecimento, em três campos, né? Primeiro, no campo que ele chamou de cano, que aí você pode chamar de lógica. Lógica, cano, seria, forçando um pouco a barra, a mesma coisa, né? Eu digo forçando um pouco a barra por quê? Porque quando você começa a estudar Aristóteles usa o termo lógica como um instrumento para você usar nas ciências. A lógica não é um instrumento, desculpa, a lógica não é uma ciência, ela é um instrumento para usar no estudo das ciências, certo? A mesma coisa é o cano. O cano, os estudos do cano de Epicuro é um instrumento também. Por isso que eu estou dizendo, né? Forçando um pouco a barra, vamos chamar de lógica. Então, há uma área chamada de cano, é um tipo de instrumento que vai permitir o homem chegar à verdade, né? Ou seja, seriam critérios de verdade. Como alcançar a verdade? É um tipo de instrumento para o bem pensar. Tem uma outra área que ele chama de física, que já seria o estudo da natureza, né? Física aqui tem a ver com physis. Physis em grego quer dizer natureza. Foi o que os pré-socráticos fizeram lá no começo, né? Queriam encontrar o elemento primordial, de onde veio todas as coisas. Só que aqui Epicuro vai ter uma diferença entre o estudo da física de Epicuro para o estudo da física dos pré-socráticos. Já chegaremos nessa parte. Mas entenda a física aqui, gente, como natureza, o estudo da natureza. Pense aí em alguém investigando a natureza, querendo entender como é que a natureza funciona, por que tem terremoto, por que chove, por que tem relâmpago, por que alguns lugares são mais secos e outros são mais úmidos, por que em alguns lugares chove mais do que outros, entende? Então, física tem a ver com a natureza, ele está analisando a natureza, investigando a natureza, certo? E ética aqui tem a ver com a ideia da felicidade, né? A ética vai dizer Epicuro que é o último
Seria o último tipo de conhecimento, e que todas essas outras aqui, tanto o cano quanto a física, nós estudamos essas áreas para alcançar essa aqui. Essa aqui seria o fim último. E lembra um pouco a teoria de Aristóteles. Aristóteles dizia o seguinte, só para fazer um rápido comentário, que todas as nossas ações visam algum bem. Você não faz as coisas por acaso, você faz visando algum bem. Se tu viaja, é porque tu quer alcançar alguma coisa com isso. Talvez, sei lá, descansar um pouco. Se tu compra um livro, é a mesma coisa. Tu quer aprender alguma coisa com aquele livro. Ou seja, tu visa algum bem. Tudo que você faz, você visa algum bem. Certo? A mesma coisa, assim, forçando um pouco aqui a barra, só a título de comparação, era o que Epicuro estava dizendo aqui. Você estuda o cano, que seria um tipo de instrumento para como chegar à verdade, né? Um tipo de técnica de como descobrir a verdade, como separar o que é verdadeiro daquilo que é falso. E existe o estudo também sobre a física, sobre os fenômenos da natureza. E quando você estuda essas duas áreas aqui, o objetivo final, vai dizer Epicuro, é encontrar a ética que tem a ver com a felicidade, a ideia de felicidade, certo? Então, a ética é o fim do homem, no caso, o fim último, é o objetivo final do homem. Tudo que fazemos, fazemos porque queremos encontrar a felicidade, vai dizer Epicuro, né? Então, a ética seria a felicidade e os meios para alcançá-la. Então, é a área que vai trabalhar com esse assunto aí, né? Vai falar sobre a felicidade e como alcançar essa felicidade. Bom, vamos lá agora ver cada um desses pontos aqui. Primeiro, vamos falar sobre o cano. Então, o cano seria um livro que Epicuro escreveu, que infelizmente desapareceu. Esse livro não foi salvo. É lamentável, né? Porque muitas obras de Epicuro dizem que Epicuro escreveu cerca de 300 livros. Imagina o que é isso? Cerca de 300 livros. E a maioria desses livros, a maioria esmagadora desapareceu. Dizem que ele escreveu muito mais até do que Aristóteles. Vamos lá. Então, o Cano foi um livro que ele escreveu que vai trabalhar sobre o conhecimento. Esse livro falava o seguinte, ele abordava nesse livro a teoria de como que o homem vai distinguir o que é verdadeiro do que é falso, e como é que o homem adquire conhecimento. E aí ele vai falar nesse livro sobre o conceito de sensação, o conceito de prolepse e o conceito de sentimento de dor e de prazer. Nesse livro aqui do Cano, né? E aí nós vamos ver aqui o que é cada um desses conceitos. Guarda isso aí. Sensação, prolepse e sentimento de dor e prazer. Vai dizer Epicuro que esses três conceitos aqui nós devemos usar como critério de verdade, para distinguir o que é verdadeiro daquilo que é falso. Temos que usar a sensação, a prolepse e o sentimento de dor e prazer. Vamos entender agora o que é que se trata cada um. Primeiro, sensação. A palavra sensação vem do grego aístesis, né? E em Epicuro, ela é diferente da forma como Platão usava, né? Então, eu estou fazendo aqui uma comparação entre Epicuro e Platão nessa parte aqui da sensação. Para Platão, a sensação só faz confundir o ser, ou seja, para Platão, o verdadeiro conhecimento não é adquirido pela sensação. O que é sensação aqui, pessoal? Sensação tem a ver com sentidos. Sensação vem de sentir, sentidos. Quais são os sentidos? Aquilo que você vê, no caso, visão, aquilo que você toca, tato, aquilo que você sente, paladar, aquilo que você ouve, audição, o que mais? Eu esqueci algum? O olfato. Então, são 5 sentidos, né? Então, sensação tem a ver com os sentidos. Para Platão, os sentidos são enganosos. São enganosos por quê? Porque o verdadeiro conhecimento não está nessa esfera. Isso segundo Platão, está no mundo das ideias. Epicuro vai romper com tudo isso, vai dizer, não que ele falou isso, né, mas tipo assim, tudo isso é bobagem, esquece isso aí, esse negócio de mundo das ideias, de que a sensação, que o verdadeiro conhecimento não está nesse mundo, esquece isso aí que Platão falou. Ele não disse isso, né, estou forçando aqui a barra. E aí ele apresentou a teoria dele, ele falou o seguinte, que é através da sensação que nós adquirimos conhecimento, é através dos sentidos. E aí há um processo, né, ele usa lá umas expressões do tipo assim, que no momento que você observa um objeto, aquele objeto expele átomos. Átomos, ele é também um atomista, que é uma teoria, uma corrente filosófica lá dos pré-socráticos, né? Leucipo era atomista, Demócrito de Abdera era atomista, e Epicuro também é um atomista, só que o atomismo de Epicuro é um pouco diferente desses dos pré-socráticos. Isso aí eu vou comentar mais à frente.
Então, ele falava coisas do tipo assim, né? Você observa um objeto, esse objeto vai expelindo átomos, esses átomos são alcançados pelos sentidos. Por exemplo, você está com a fruta, pensa aí numa manga, começa a imaginar uma manga aí, bem cheirosa. O cheiro ali são átomos que foram expelidos pela manga, e aí você percebe que aquela fruta é cheirosa. Quando você toca, você percebe que ali há um volume naquela fruta, né? Ou seja, aquele volume é uma somatória de átomos, certo? Que é átomo? Átomos são pequenas partículas, né? Bom, então ele vai dizer o seguinte, que a percepção acontece quando a gente percebe, através do conhecimento, melhor dizendo, vai acontecer quando a gente percebe os objetos através desses pequenos átomos que são expelidos por esses objetos. Em linhas gerais, a gente pode resumir o seguinte: a sensação é o processo de conhecimento a partir dos sentidos. Só isso. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você toca. Então, o verdadeiro conhecimento se dá aqui, agora, através dos sentidos, e não no mundo das ideias, e não de forma inata, como ensinavam os inatistas, né, que falava que o conhecimento nasce no homem, né? O próprio Platão também defendia essa ideia que o homem nasce com conhecimento, né? A alma vem do mundo dos mortos, traz o conhecimento que aprendeu no mundo dos mortos, chega, encarna em outro corpo, esquece o que aprendeu no mundo dos mortos, e aí depois vai relembrando a partir dos estudos, né? Isso é Platão. Epicuro vai dizer, não, isso aí é tudo bobagem, não que ele usou essas palavras, mas era mais ou menos isso. Isso aí é tudo bobagem, o conhecimento é através da experiência, através dos sentidos, certo? Bom, já sabemos o que é sensação. Sobre a origem da sensação, já comentei, né? Nasce do impacto de fluxos de átomos provenientes de objetos que ele chamava de simulacros. Eu usei o exemplo da manga, mas você pode imaginar qualquer objeto. Sobre nossos sentidos. O resultado, as imagens captadas, registradas pelos sentidos, no caso, pelo que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente, paladar, né? O olfato. Então, essas imagens são captadas e registradas pelos sentidos, e ele vai dizer que essas imagens são originais, não é cópia da cópia, como falava Platão. Platão falava que tudo isso aqui é cópia da cópia do mundo inteligível. Epicuro rompe com tudo isso, né? Portanto, vai dizer Epicuro, para finalizar, a sensação é sempre verdadeira e objetiva, ou seja, a sensação, aquilo que a gente vê, sempre será verdadeiro. Tudo que você vê é verdadeiro. Agora, a forma como você interpreta aquilo que você viu é que está a raiz da falsidade, entende? Porque às vezes você vê uma coisa e pode interpretar de forma errada. Em outras palavras, o que ele vai dizer é o seguinte: tudo que você vê é verdadeiro. Agora, a forma como você interpreta as coisas que você viu, ou as coisas que você vê, aí já é outra história. Então, a falsidade, ela ocorre quando a gente interpreta aquilo que a gente viu de forma errada. Não sei se vocês estão captando, se eu estou conseguindo me fazer entendido. Caramba, já 16 horas. Meu Deus. Só para a gente finalizar essa parte, pessoal. Já vou me dar só 5 minutos para a gente finalizar essa parte. Vocês conseguiram entender essa parte aí? A Sim. sensação te dá a realidade. Você vai perceber a realidade pelos sentidos. Agora, a forma como você vai interpretar essa realidade, aí é outros 500. Aí Epicuro vai citar um exemplo, de uma torre. Imagine aí que você avistou uma torre de longe. Para a sua visão, aquela torre vai ter um formato redondo, né? Qualquer objeto de longe tem esse formato como se fosse uma esfera, né? Algo redondo. Quando você se aproxima, você vê que ele é quadrado, no caso de um prédio, né? Ele cita esse exemplo. Mas isso você também pode aplicar em questões do dia a dia. Por exemplo, quantos de vocês aqui já devem ter tido a experiência de olhar para uma nuvem e ver como se fosse um formato de um rosto? Alguém já teve essa experiência de olhar para uma nuvem no céu e falar, putz, parece um rosto aquilo? Alguém já teve essa experiência? Aí vai dizer Epicuro o seguinte: aquilo que você viu, realmente você está vendo a coisa da forma correta. Agora, você interpretou que aquilo é um rosto. O fato daquilo ter formato, desenho de um rosto, não significa que aquilo é um rosto. É isso que ele quer dizer. Talvez você está percebendo aquilo
como se fosse um rosto, porque você está distante, mas se você se aproximar, você vai ver que aquilo dali não é um rosto, né? Então, resumindo, para Epicuro, tudo que a gente percebe, a nossa sensação capta realmente aquilo que é a realidade. Agora, a forma como a gente vai interpretar aquilo que, que os nossos sentidos interpretam, aí é outra história. O que é que acontece com as pessoas que geralmente veem nuvens com formato de rosto? Geralmente dizem o quê? Que é algum santo, né? É muito comum alguém avistar um... Teve outro dia uma foto que circulou aí pelas redes sociais, né? Surgiu na Itália essa foto, foi um fotógrafo lá da Itália. Ele viu uma imagem no céu bem interessante. Parece, eu acho que eu separei essa imagem. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Lembra um pouco aqui, é essa imagem aqui. Essa imagem é real, viu, gente? Não é fake, não. Foto de Jesus, entre aspas, né, foi tirada durante o pôr do sol em Agrópole, na Itália. Foi tirado por um cozinheiro. Ele estava lá, né, da sacada do seu restaurante, onde ele trabalha, ele viu essa imagem, achou bonito e tirou uma fotografia. Daí essa imagem viralizou e todo mundo, muitas pessoas religiosas, né, falaram, não, isso é a imagem de um anjo. Outros falavam que era a imagem de Jesus, né? Entende? O que é que Epicuro iria dizer sobre isso? Epicuro iria dizer, não, você realmente está vendo uma imagem, mas interpretar que essa imagem é um anjo, interpretar que essa imagem é Jesus, aí é uma interpretação equivocada. Então, Epicuro dizia o seguinte, não importa aquilo que a gente vê, o que importa é como a gente interpreta aquilo que a gente está vendo. A sensação, os sentidos vai... Bom, a gente vai perceber as coisas através dos sentidos. Agora, a forma como a gente vai interpretar isso é que está o problema. Por que Epicuro faz questão de destacar isso? Porque ele vai fazer uma crítica à religião da época dele. Né? Essa é a questão. Ele vai dizer, olha, vocês veem aí os terremotos, os trovões, e ficam atribuindo aos deuses. Realmente, o trovão existe? Existe. O terremoto existe? Existe. Agora, dizer que isso é uma atividade divina, que é capricho dos deuses, é um problema. Então, o problema é como vocês interpretam esses fenômenos. Pessoal, infelizmente o horário avançou. Eu vou voltar com esse assunto semana que vem e a gente retoma essa parte, certo? Então, uma boa tarde para todos. A gente se vê então semana que vem. A gente continua dessa parte aí onde paramos. Até mais, Yara. Até mais, Gabriela. Valeu, Matheus. Abraço.